Alexandre Rosa. Desde o início da pandemia, a Associação Comercial tem atuado como protagonista nos diálogos em defesa da retomada das atividades comerciais e de serviços. A entidade vem realizando um importante trabalho de orientação e parceria junto aos comerciantes e empreendedores. Disponibilizou cartilha online com propostas de abertura. Assinou um termo de compromisso de atuação de conjuntura com a Prefeitura de São Paulo para a adoção de protocolos sanitários. Distribuiu cartazes para estabelecimentos comerciais, de acordo com o Decreto 64959, que tornou obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos comerciais. Conquistou adiamento do pagamento de uma série de impostos. Lutou pelo acesso ao crédito para o pequeno e médio empresário. Disponibilizou aos seus associados o serviço de criação de loja online gratuitamente e fez muito mais. Nesse contexto, a CPU tem promovido uma série de debates e reuniões abordando o tema da pandemia sobre vários prismas e auxiliado o poder público através de parcerias, comissões, oficinas conjuntas a planejar e pensar as novas necessidades e dinâmicas urbanas. Hoje, nós vamos tratar consigo um assunto que está muito na moda e afeta muito as finanças da nossa sociedade do Brasil. É exatamente a Amazônia, com o seu presente, o seu passado e o seu futuro, enquanto ela intervém ou como ela intervém na sociedade brasileira, no clima, afinal, nas negociações com os outros países e o que tem, tudo isso. Vou passar a palavra neste momento para quem vai presidir a nossa reunião, que é o Alessandro Azzoni, que é o coordenador do NESA, que é o Núcleo de Estudos Socioambientais, para suas introduções e a apresentação do palestrante. Por favor, Azzoni. Bom dia a todos presentes. Eu sei que em momentos de pandemia a gente preferia estar presencialmente discutindo esse tema. Eu apresento o nosso palestrante, Alexandre Rosa, um profundo conhecedor da matéria de floresta, é um debatedor dos fundos internacionais, defende o Brasil lá fora, da nossa biodiversidade, uma proteção muito grande em questão de investimentos para a Amazônia. É uma conceituação completamente diferente do que nós estamos acostumados a ouvir dos ambientalistas, é uma questão de preservação seguida de investimentos. Então, é um conceito que nós vemos discutindo há muito tempo e num momento de tanta discussão internacional devido às posições que a gente vem tomando em relação à nossa Amazônia, as intervenções de governos internacionais sobre posicionamento, investidores se posicionando em questão disso, e essa questão do meio ambiente versus a Amazônia, tendo interferido até na política econômica, como o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central se posicionaram, nós achamos relevante a gente poder trazer essa matéria com uma discussão no NESA, que é o Núcleo de Estudos Socioambiental da Associação Comercial, para que nós possamos entender o que tem de verdade nessa história de Amazônia, o que nós podemos realmente transformar essa riqueza de biodiversidade em um produto nacional, um produto brasileiro e com a sua proteção devida. Então, eu tenho as honras de trazer meu nobre amigo Alexandre Rosa, debatedor de nossos debates, são extremamente construtivos e eu tenho a oportunidade de trazê-lo ao nosso grupo. Larissa, eu pediria que se você pudesse fazer a leitura do currículo do nosso palestrante. Vamos lá, vocês estão me escutando? Sim. Então, complementando a apresentação feita pelo Azzoni, o Alexandre é conselheiro da WMF Energy, empresa de pesquisa e consultoria especializada em floresta amazônica
energia renovável, energia limpa e projetos ecológicos. Ele é graduado em Física e Engenharia Florestal pelo FMG e Engenharia Elétrica pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Tem MBA em Governança de Tecnologia da Informação pelo Instituto Mauá e diversas certificações internacionais. Foi diretor de operações de diversas empresas, como a OptiGlobe, a Atualtivity, entre outras. É membro ativo da UNFCCC Convenção, Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima para Projetos Sustentáveis, e palestrante sobre consolidação de tecnologia para a vida sustentável, segurança hídrica, risco social, floresta amazônica sustentável e biomassa. É professor assistente dos cursos de Física Avançada e Engenharia da UFMG e tem sólida experiência em gerenciamento de equipes para projetos sociais sustentáveis, energia renovável e redução de gases de efeito estufa para indústria e cidades inteligentes. É um prazer tê-lo aqui conosco. Alexandre, bem-vindo. Obrigado, Larissa, pela apresentação e obrigado a todos pela participação. Falar de floresta amazônica nos dias atuais é até bastante interessante porque é algo que não sai dos noticiários, né, desde o ano retrasado, né, com o efeito Greta Thunberg. Né, não sei se todos já ouviram falar da ativista sueca, né, aquela garota de 16 anos, agora com 18, que vem provocando no mundo, né, um movimento, começou com For Future, né, a Sexta-feira para o Futuro das Crianças e assim por diante. E com isso ela despertou a atenção internacional, criando até uma saia justa para o governo federal brasileiro, logo após a COP20. Né, eu estou falando da Amazônia Presente. O ano passado, durante a COP20, houve uma série de questionamentos sobre como o Brasil iria manejar as questões ambientais e, principalmente, proteger os seus recursos de maneira não apenas política, mas econômica. E o Brasil procurou uma via completamente distinta daquelas que todos esperavam, principalmente os países que contribuíam conosco, com algo em torno de 2 bilhões de euros ao mês. Né? E o Brasil cortou relações ambientalmente com a Noruega, com a Suécia, com a Dinamarca, com a Alemanha, com a Inglaterra, com a Suíça e com a Itália. Com isso, o Brasil perdeu a significância ambiental para grande parte da área de Schengen, ou seja, do bloco europeu, e principalmente com os países do norte. Isso nos trouxe um desgaste muito grande por parte dos investidores e um olhar um tanto quanto desconfiado, porque o investimento em um país ele não depende única e exclusivamente da sua estabilidade e do compliance de suas instituições. O investimento num país depende também de como esse país reage em relação aos seus próprios recursos. É muito importante que o país tenha em sua agenda uma maneira construtiva de lidar com seus recursos naturais, com o seu bioma, com o seu ecossistema, para não provocar no mundo o medo do ecocídio. Né? Esse termo ecocídio foi um termo inventado por um engenheiro que trabalha comigo e eu achei bastante producente colocá-lo aqui na nossa conversa, que é literalmente matar o nosso ecossistema através do desmatamento e assim sucessivamente. Mas, meus caros, é muito importante clarear, falando ainda da Amazônia Presente, algumas coisas que vêm à imprensa, mas que não chegam com toda a verdade 100% à população em comum. Quanto efetivamente nós temos de floresta? O que é verdade da floresta, né? Efetivamente, e assim por diante. É verdade que a floresta amazônica tem queimadas? É verdade. Mas de que maneira? As queimadas na floresta amazônica são queimadas que ocorrem em propriedades privadas e em pequenos pontos.
Porque a queimada na floresta amazônica ela não consegue se propagar por uma questão simples. A atmosfera na floresta amazônica, por ser uma zona equatorial e estar no paralelo entre 40 e 46, abaixo da linha do Equador, é uma área onde nós temos, durante praticamente todo o ano, 46%, entre 96% de umidade relativa do ar. É humanamente impossível o fogo se propagar com uma área tão úmida, né? A maioria das árvores estão úmidas. Tanto é que se você colocar fogo numa árvore, o fogo se apaga rapidamente, até por conta de outros gases que estão dentro da floresta. Eu tive o prazer, né, de passar 6 meses internado na floresta amazônica para tomar conhecimento da sua biodiversidade e principalmente de como ela se renova, porque a floresta amazônica, ela, de uma maneira muito própria, ela lida com seus problemas. E o mais importante, ela promove uma renovação muito ágil. Ela está preparada para particularmente fazer com que qualquer tipo de ação, né, natural tenha uma reação dela própria. Agora, e a intervenção do homem? Antes de falar da intervenção do homem, é importante observarmos o seguinte: qual é o nosso tamanho? Nós somos proprietários hoje, quando eu digo nós, a nação, né, o Brasil, é proprietário hoje de 429 milhões de hectares de floresta amazônica. É uma área que está distribuída em 9 estados, né, nos estados do Amazonas, do Acre, do Amapá, Rondônia, do Pará, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, norte do Tocantins e leste do Maranhão. Nesses estados, nós temos distribuídos os 429 milhões de hectares, sendo que a maioria está no estado do Amazonas. É importante também falar o seguinte: por que a floresta amazônica tem o nome de Amazonas? Eu não vou abrir agora perguntas tipo, alguém saberia me dizer? Eu vou contar a história e depois eu abro para perguntas. Mas a etimologia da palavra Amazônia, falando da Amazônia do passado, ela data de 1540, com Francisco de Orellana, né? E ele tinha um cronista chamado Frei Gaspar Carvajal, se não me falha a memória. Eles alegaram, durante a descida do rio, que eles avistaram possíveis guerreiras indígenas. E eles associaram essas guerreiras indígenas às figuras mitológicas das Amazonas, que era uma referência às mulheres guerreiras da mitologia helênica. Por isso, desde 1540, chama-se aquela região de região amazônica. Mas quem popularizou mesmo o nome daquela região toda, desde os Andes, onde nasce o rio Amazonas, até a Foz, onde o rio Amazonas, lá na ilha de Marajó, no Oceano Atlântico, foi em 1833, por Inácio Ascioli de Cerqueira e Silva. Esse português, ele, juntamente com Rondon, ele teve o papel principal como cronista de perpetuar o nome Amazônia, né? E por isso o nosso estado Amazonas tem esse nome, carrega o nome de Amazonas, e a nossa floresta carrega o nome de floresta amazônica. Essa é a etimologia da palavra. Falando do passado, os estudos sérios começaram a ocorrer em 1907, com a comissão de Rondon, né, o falecido Marechal Rondon. Rondon foi o primeiro grande explorador que nós tivemos. Para quem conhece a história dele, ele abriu uma linha férrea que ia do Mato Grosso até o sul do Amazonas, atravessando o estado que carrega o nome dele, Rondônia, né? E Rondon levou junto com ele biólogos,
e uma série de estudiosos para conhecer a composição da floresta amazônica a fundo. E mapearam números absurdos de árvores, fauna, flora, biomas e assim sucessivamente. E se fez uma descoberta muito interessante. A Amazônia, ao contrário do que todos pensam, é uma terra de solo pobre. Muita gente acha que o estado do Amazonas é uma terra de solo rico. Vou para a Amazônia comprar uma fazenda que é mais barato e vou plantar soja. Gente, calma aí. Não é assim. O solo da Amazônia é pobre. O substrato dentro da floresta, que é aquela biomassa, que são as folhas, os animais mortos, que ficam sobre o solo, é que é rico. E é daquele substrato que as árvores se alimentam. Aí você me pergunta, por que as árvores, então, que nascem no Amazonas, elas são tão fortes, né, caracterizadas como madeira de lei, e tão altas? Primeiro porque há incidência solar praticamente todos os dias do ano. O estado do Amazonas tem incidência de sol 362 dias por ano. Apenas 3 dias de 100% nublado. Essa é a média, viu? A água chega todos os dias, ou seja, há chuva todos os dias. E no período das monções, que é o período chuvoso, ele dura de 4 meses e meio a 6 meses. O que significa que antes do período de lixiviação, que é a água carregando os nutrientes para os rios, para alimentar os peixes, as árvores já se alimentaram. Por isso que, se alguém já teve a oportunidade de ir à floresta amazônica, percebe-se que as raízes, elas são superficiais, elas não são profundas. Ao contrário de florestas coníferas, por exemplo, onde as raízes elas são profundas, para justamente buscar água. Na floresta amazônica, as raízes são superficiais. Pois bem, continuando na Amazônia do passado, os estudos científicos efetivos iniciaram na década de 80, com o projeto Radam Brasil. E esse projeto ele visava fazer um levantamento de todo o território amazônico através de radar. E com esse projeto veio sucessivo a ele o que nós chamamos de georreferenciamento. Eu não sei se eu estou falando muitos termos técnicos, depois vocês me perguntem, anotem, para que eu possa esclarecer, por gentileza. E com isso, o território da Amazônia começou a ser organizado de maneira a fazer com que nós tivéssemos o que temos hoje, que é uma Amazônia sem áreas delimitadas e Amazônia com áreas delimitadas. Então, por exemplo, diziam e dizem até hoje na imprensa internacional que a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu estou de acordo até certo ponto. Por quê? Porque eu discordo dos números que os ecologistas e aquelas pessoas que trabalham com ecologia dizem a respeito da Amazônia. Todos falam que a Amazônia é responsável por 25% do oxigênio do mundo. Se assim fosse, o planeta já teria explodido, porque o oxigênio em excesso, todos sabemos que o oxigênio é um gás oxidante e inflamável. E automaticamente, se tivéssemos tanto oxigênio presente na atmosfera, nós já teríamos entrado em colapso. A Amazônia ela é responsável por apenas 4% do oxigênio que se respira no mundo. Diferente do que se afirma. E de onde vêm os outros 21%? Que nós temos na composição atmosférica aproximadamente 25% de oxigênio. Os outros 21% vêm dos fitoplânctons.
dos oceanos, que eles são pequenos micro-organismos que ficam na parte superior das águas oceânicas, capturando, fazendo a fotossíntese e emitindo oxigênio para a atmosfera. Essa é a grande verdade. Então, quebrando aquele mito de que, quando disserem a Amazônia é o pulmão do mundo, eu discordo veementemente. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia, ela nos traz outras coisas. A Amazônia ela é responsável por um outro tipo de equilíbrio, não apenas atmosférico. Ela é responsável por quebrar vento, todos os ventos alísios que passam na África subsaariana e no deserto do Saara, quando passam pelo Oceano Atlântico, recebendo calor, e quando chegam na Amazônia, esses ventos quentes que fazem com que a temperatura média na Amazônia fique entre 30 e 36 graus, é o vento necessário e que carrega a atmosfera e a quantidade necessária de umidade relativa do ar para que a Amazônia se mantenha e mantenha a sua vida das mais de 6 mil espécies de animais que ali sobrevivem. É muita coisa que temos que falar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um pássaro, que é o sabiá amazônico, que é o único pássaro que detecta, por exemplo, ciclones e tufões. Esses pássaros, eles migram para os Estados Unidos todo inverno amazônico, que é a época que começam as chuvas, agora no mês de setembro. E vão hibernar nos Estados Unidos da América. Quando eles chegam na floresta de Ohio e ficam ali. Quando eles sentem a presença no ar, por exemplo, de uma mudança climática, um vento diferenciado, um encontro, né, entre pressões atmosféricas distintas, sabe o que eles fazem? Eles retornam para o Brasil. Sim, uma troca nossa com cientistas e astrônomos e homens do tempo nos Estados Unidos chegou a essa conclusão. Biólogos, por exemplo, já conseguem detectar tufões e furacões com uma antecedência maior apenas observando um pássaro que vive na Amazônia. Por isso, a importância de se preservar esse patrimônio, não apenas por uma questão da fotossíntese e do ar, mas sim por outras questões. A Amazônia, como podemos dizer no presente, ela é fruto de disputas. Todos nós sabemos, como vem sendo dito pela imprensa internacional. Por quê? Já aventou-se internacionalizar a Amazônia, mas isso é completamente contra a soberania do Estado brasileiro. No Estado de Direito dos Estados Unidos do Brasil, jamais um outro país poderia intervir e tomar um dos nossos estados só porque nós fomos abençoados por sermos guardiões da floresta amazônica e tomar esse estado e torná-lo zona internacional. Isso não vai acontecer. Não corremos esse risco, está completamente fora de cogitação. Em conversas que eu já tive com o pessoal da ONU, voltado para essa questão, está completamente fora de jurisdição e de questão. Mas temos que nos preocupar com algumas situações, como, por exemplo, a disputa interna e externa econômica, e política da Amazônia. Transformar a Amazônia numa moeda de troca econômica e política é um tanto quanto perigoso para o nosso país. Por quê? Além de afastar os investidores do nosso país, traz uma insegurança institucional. Por isso que, cerca de 5 meses atrás,
o nosso vice-presidente, não quero aqui falar de política, mas apenas citando fatos, ele resolveu retomar o projeto Amazônia Legal. E ele está com a pasta da Secretaria da Amazônia. Ele tomou do Ministério do Meio Ambiente por uma questão simples. Ele acredita que o Ministério do Meio Ambiente não teve a diplomacia necessária para com os outros países, para então fazer com que a Amazônia se mostrasse lá fora. Outro exemplo, para que possamos reduzir as tensões que temos entre Brasil e política externa, é muito importante dizer o que estamos fazendo dentro da floresta amazônica. Explicar que a floresta amazônica ela não é simplesmente um grande jardim onde nós podemos cercar, como o Brasil fez na década de 80, 70 e 80, cercou 187 milhões de hectares, transformou em parque e disse, aqui ninguém toca. Só que o Brasil não tem ideia do que significam 187 milhões de hectares trabalhando em prol do Brasil. Então eu vou dar alguns números, dividir alguns números com os senhores. Hoje, o nosso PIB é da ordem de pouco mais de 7 trilhões de reais. Se o nosso governo federal decidisse pegar apenas uma parte dessa floresta que está institucionalmente para o governo e fazer uma parceria público-privada com, por exemplo, 100 milhões de hectares e desses 100 milhões de hectares transformássemos em projetos de vendas de crédito de carbono para os países desenvolvidos, nós incrementaríamos o nosso PIB em algo como... Eu anotei esse número, agora eu tenho uma cola, tá, gente? Nós incrementaríamos esse número entre 4% no primeiro ano do PIB até 11% em 3 anos. O que significa colocar no caixa quase 1 trilhão de reais com a floresta sem a necessidade de derrubar a floresta. Ou seja, a minha abordagem e de alguns fundos e da minha equipe de trabalho, ela não é simplesmente olhar a Amazônia, a floresta amazônica, como um jardim, e sim como um asset. Isso é um ativo brasileiro. E esse ativo, ele pode ser trabalhado, eu não digo explorado, eu digo trabalhado. Porque existem 18 milhões de pessoas que vivem lá. Desses 18 milhões, 1 milhão, 10%, 1.820.000 pessoas são da população indígena, que carregam um conhecimento intangível a respeito das plantas, a respeito da medicina interna manual, a respeito de toda a floresta. E nós trabalhamos em conjunto com isso. Nós temos condições de reduzir o risco social com o uso da floresta amazônica. Diminuindo o risco social, nós ajudamos a Secretaria de Segurança Pública com essa questão que nós temos hoje com uma série de problemas. Porque nós sabemos que 90% do tráfico de drogas adentram no Brasil pelos rios amazônicos e são distribuídos por rodovias a partir do sul da Amazônia até o centro-oeste e então o sudeste do Brasil. E parte disso é exportada para a Europa e outra parte fica no Brasil. Então nós temos uma série de problemas institucionais que podem ser resolvidos com algumas modificações a respeito de como lidar com a legislação. Nós temos na Amazônia uma outra riqueza onde é fundamental para a vida, que é a água. A nossa bacia aquífera no estado do Amazonas e nos demais estados onde nós temos os rios que passam,
ela é o suficiente não apenas para a população brasileira, mas eu posso compartilhar com todos que no ano de 2015 eu fui surpreendido com tanques navegando no rio Solimões, que é um braço gigantesco do rio Amazonas, navios de bandeira sul-coreana carregando água doce. Nós paramos os navios, eu chamei a Marinha Mercante, a Marinha foi me acompanhar até os navios, paramos os navios, o capitão do navio disse o que estava fazendo. Nós estamos recolhendo água doce para engarrafar, filtrar e engarrafar na Coreia do Sul e então revender como água de algum lugar do mundo. Então, muitas das águas, para quem faz turismo, quem já esteve em Seul, toma uma água engarrafada, veio do nosso rio, tá, gente? É interessante isso, porque pouca gente sabe que há até pirataria de água. Nós temos pirataria de água, de sementes, de pássaros, temos pirataria de espécies de árvores, de silvicultura de um modo geral, temos a pirataria de plantas para plantas medicinais e a pirataria mais recente que temos no Amazonas, do solo amazônico, na questão de minerais, porque o solo amazônico, apesar de ser pobre em nutrientes, ele é riquíssimo em minerais. Por isso, há, neste momento, uma guerra contra a mineração ilegal, que é em busca de nióbio, de paládio, né, de platina, de ouro e, principalmente, de grafeno. A Amazônia hoje detém uma das maiores reservas de grafeno do mundo, seguida pela reserva de grafeno da Bahia, em Barreiras, né? Então, esse é o material do momento, porque já descobriu-se como sintetizar o grafeno e descobriu-se como transformar o grafeno em bateria. Então, imagine, todos nós temos um dispositivo como esse, um smartphone. Qual é a duração de uma bateria de smartphone? 1 dia, 2 dias, com o uso intensivo. Agora, com uma bateria à base de grafeno, nós teríamos um dispositivo como esse com a duração média de 2 semanas. Só pela troca do lítio, que é a base da bateria que aqui está, por grafeno. A empresa que está financiando essa pesquisa na Amazônia é de conhecimento geral, chama-se Tesla. Alguém já ouviu falar da Tesla? Sim, é uma empresa norte-americana, né, que produz veículos, correto? Errado. Ela produz baterias. Os veículos são apenas a desculpa para que eles testem o quão eficientes são as baterias. Essa é a realidade da Tesla. Porque o objetivo do executivo principal da Tesla, Elon Musk, é desenvolver uma bateria para os seus foguetes, para que haja autonomia enquanto esses foguetes estiverem em órbita. Esse é o objetivo principal. Então, o que eu posso falar da Amazônia de hoje é que muito se fala, pouco se sabe e muito menos se faz. O seu manejo é pouco e nada eficaz, o manejo humano, quando falamos em plano de manejo florestal sustentável. Aí vem sempre uma pergunta: poxa, Alexandre, a Amazônia precisa de fiscalização? Eu posso afirmar claramente aqui para todos: a Amazônia não precisa de fiscalização, ela precisa de monitoramento. E monitorar uma floresta como a Amazônia é uma das coisas mais fáceis que tem. Por quê? O monitoramento da floresta, ele pode se dar por satélite. E não há necessidade de termos
um monitoramento intensivo com pessoas ostensivamente armadas rodando a Amazônia. Essa parte eu deixo para fronteiras, controle de fronteira. Mas o monitoramento da floresta amazônica pode ser feito perfeitamente por satélite. É muito importante termos o monitoramento da nossa floresta, porque uma vez ela monitorada por satélite, nós temos o controle absoluto. Mas como monitorar uma floresta por satélite? Simples. Em 2012, eu e mais um engenheiro israelense criamos um dispositivo que se coloca na copa das árvores, chamado Neotag, né? Ou seja, seria basicamente um prego à base de, pasmem, eu acabei de falar de um material que a Tesla está pesquisando. Eu já usava esse material em 2012. E o material era o grafeno, ok? Porque o grafeno ele não é agressivo a nenhum componente biológico. Então, quando você insere, por exemplo, imagine um prego feito de grafeno, insere esse prego numa árvore, ele não vai machucar a árvore, não vai prejudicar o fluxo de ligna da árvore e muito menos vai prejudicar o crescimento e o desenvolvimento dessa árvore. Por quê? A árvore, ela um dia, ela foi gás. Vocês já pararam para imaginar? Alguém tem alguma peça de madeira próxima para pegar, bater na peça de madeira? Notem que essa peça de madeira, para ela chegar até você, um dia ela foi plantada, ela se desenvolveu. Mas como é que ela se desenvolveu? Através da fotossíntese. E através da fotossíntese, ela engrossou. Engrossou de que maneira? Retirando o gás carbônico, o CO2, o dióxido de carbono, da atmosfera e juntando com os nutrientes do subsolo. O resultado foi madeira. Então, 60% daquilo que um dia foi gás se virou sólido, estado sólido. 60% daquilo que estava na atmosfera virou o estado, tornou-se estado sólido, que é a madeira. Portanto, é muito importante o manejo, e nós brigamos com muito afinco nessa questão de termos um manejo sustentável, adequado, para que possamos ter uma floresta amazônica que não apenas esteja como um jardim para o nosso país e para o mundo, mas que apresentemos a floresta amazônica para o mundo como um ativo. Hoje, nós temos pouco mais de 180 milhões de hectares de floresta privada. A empresa a qual eu faço parte, e hoje estou no conselho, detém 5.206.000 hectares. Existem outras empresas muito conhecidas, muito mais conhecidas que a minha. A minha está, se eu não me engano, em segundo ou terceiro lugar em tamanho de floresta. Se eu não me engano, a Klabin tem 6.500.000 hectares. Depois, se eu não me engano, vem a minha empresa. Depois vem um outro grupo empresarial do Sul, que responde para que tem aproximadamente 4 milhões de hectares, e assim sucessivamente, até aqueles proprietários menores de terra. As menores porções de terra na Amazônia, na floresta amazônica, nós falamos de 1.000 hectares. Para vocês terem uma ideia, quando vamos ao estado do Mato Grosso, nós falamos de uma fazenda grande, com pivôs, em torno de 1.000 hectares, não é verdade? E 1.000 hectares na Amazônia não é absolutamente, não tem uma representatividade a qual tem a representatividade que nós temos aqui. Para irmos para os finalmente, como eu vejo a Amazônia do futuro? Eu vejo da seguinte maneira, eu, Alexandre da Rosa, eu vejo uma floresta
como ativo, que ajude a população que lá reside a ter renda própria, a sair de miséria através do gerenciamento de risco, com trabalhos sociais e educacionais para que se desenvolva. Eu vejo um desenvolvimento da floresta amazônica através do seu manejo adequado e eu vejo como o maior vendedor de créditos de carbono do mundo. A floresta amazônica hoje, ela tem a capacidade de suprir os créditos de carbono, por exemplo, da Alemanha. A Alemanha hoje existe uma... alguém já ouviu falar do Dieselgate, do caso da Volkswagen? É só levantar a mão. Dieselgate, não? O Dieselgate foi o seguinte: a Alemanha, em 2016, ela teve recorde de exportação dos seus veículos para os Estados Unidos e América Latina. E junto com as suas divisões como Audi e Porsche, para respeitar o nível de emissões de cada veículo, eles fraudaram o software que emitiam os gases. Então, o software, no momento de fazer a auditoria, né, e fazer o Quality Assurance e mostrar para empresas como Bureau Veritas, DNVGL, SGS, para ter um relatório de acreditação dizendo esses veículos estão inconforme, podem importar, eles fraudaram o software. Foi um plano muito bem elaborado, só que do mal, infelizmente. Quando esses veículos chegaram nos Estados Unidos, estamos falando de milhões de unidades, 6 milhões de unidades na primeira leva, os Estados Unidos começaram, principalmente o estado da Califórnia, que é o estado que mais mede o seu nível de emissões de carbono, eles perceberam que houve um aumento. E eles resolveram pegar aleatoriamente alguns veículos e fazer os testes nos seus próprios laboratórios. Conclusão: o nível de emissões dos veículos era mais alto do que se dizia no relatório. Resultado: abriu-se uma investigação. Dessa investigação, houve uma abertura de um inquérito onde o Estado da Alemanha, né, o país, foi convocado a depor, juntamente com a sua indústria, para vocês verem como os acordos são muito sérios, né? Esse acordo, desde a Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, passando pelo protocolo de Kyoto, depois, posteriormente, pelo Acordo de Paris, que foi a COP20, e a última COP25, que aconteceu ano passado em Madrid. Todos esses acordos têm um único objetivo: reduzir o efeito estufa, reduzir os efeitos do aumento do clima, do aumento da temperatura na atmosfera. Por quê? Se a temperatura na atmosfera continuar subindo, não haverá indústria, não haverá comércio e todos os nossos negócios serão afetados de maneira incondicional. É só vermos que uma pandemia afetou completamente o comércio. Agora imagina uma pandemia de efeito global atmosférica. Ela é capaz de fechar tudo. Por exemplo, a pandemia afetou o comércio, mas não afetou, por exemplo, as telecomunicações. Estamos aqui usando telecomunicações. Não afetou o suprimento de energia elétrica. Estamos aqui usando energia elétrica. Não afetou, por exemplo, o suprimento de combustíveis. Não afetou o suprimento, né, a cadeia de logística, de alguma maneira, continuou a funcionar, mesmo com a pandemia. Isso é interessante. Agora, no caso de uma pandemia atmosférica, devo avisá-los, o lockdown é geral, inclusive com apagões. Eu não estou aqui querendo
criar pânico. Eu estou apenas dizendo no caso disso ocorrer. Voltando ao Dieselgate, a Alemanha foi processada, foi julgada e processada em 2018, e em 2019 eles começaram a pagar o pênalti, né, a multa. Qual foi a multa imposta pelo Tribunal de Haia? A multa imposta foi de 9 bilhões de euros por ano durante 10 anos em créditos de carbono. Eles têm que comprar 9 bilhões de euros em créditos de carbono. Quem é o principal vendedor de crédito de carbono hoje no mundo? Aliás, quem são os 5 principais produtores de crédito de carbono do mundo? Alguém saberia me dizer? Podemos abrir os microfones para quem souber, por favor. Ok. Brasil é um grande produtor, mas não vende. O maior produtor depois do Brasil é a Índia. Pasmem. E a Índia, com todos os seus problemas estruturais, com toda a sua população, né, com toda a sua miséria, consegue vender uma quantidade de créditos de carbono que o Brasil não vende 2% do que a Índia vende para a Europa. Gente, nós estamos num país de dimensão continental, somos 212 milhões de habitantes, temos a maior floresta tropical do mundo, temos condições de incrementar o nosso PIB a partir de 4%, ou seja, a partir de vendas da ordem de 60 bilhões de euros por ano, e nós nada estamos fazendo. Sendo que desse dinheiro, 50% vão direto para os cofres públicos, o que significaria para o governo uma injeção de capital ao qual ele necessita para melhorar as condições de educação, as condições de infraestrutura viária, as condições de logística, as condições de saúde, as condições de defesa, as condições de tecnologia e assim por diante. Eu não estou aqui para dizer como o governo deve ser manejado, mas eu estou aqui como empresário e como um pequeno conhecedor da nossa riqueza natural para dividir com todos o que significa uma floresta bem manejada e, principalmente, o que significa essa floresta nas mãos das pessoas certas. Eu já falei os meus 35 minutos, eu gostaria agora, né, Larissa, podemos abrir para perguntas, Azoni? Primeiramente, eu queria agradecer a você, Alexandre, pela sua explanação. Só para os membros e os participantes dessa reunião, parece uma situação meio complexa você querer transformar em recursos, né, financeiros uma Amazônia, monetizar essa questão, mas nós temos que lembrar o seguinte, nós temos 2 lados da moeda. Eu tenho o governo, que tem a obrigação ela tem por obrigação a proteção do meio ambiente pela própria Constituição, e eu tenho como proprietário da terra a proteção dessa terra. Lembrando que o Código Florestal nosso, na região amazônica, permite somente o uso de 20% da área, os outros 80% têm que ser preservados. Então, para eu preservar 80% de uma área, nós estamos falando de hectares, grandes hectares de floresta, nós temos, inclusive, as invasões por madeireiros, garimpeiros ilegais. Então, essa situação foge do controle do proprietário de terra. E uma maneira de você criando essa questão do crédito carbono, você cria uma questão de você remunerar uma questão do programa de serviços ambientais, que até hoje não foi regulamentado pelo governo federal, que seria um instrumento de apoio à população local, até para os pequenos proprietários, para a manutenção das áreas. Já que eu tenho uma legislação que é dura,
que é de 80% de preservação, eu tenho que receber por isso, né? E como que eu recebo isso? O governo não vai tirar dinheiro do orçamento para pagar essa preservação, mas ela pode gerar créditos de carbono, como propriamente o Alexandre coloca. Nós temos outras situações que nós temos a questão dos índios, a questão da capacidade deles de desenvolver medicamentos, que a gente chama isso de bioprospecção, isso está na questão de crimes ambientais. A bioprospecção é uma coisa que vem acontecendo há anos. Nós tivemos um filme do Sean Connery, que ele vinha aqui nos anos 80, 90, que ele era o curandeiro da floresta, onde ele vinha, ele tentava extrair para um laboratório a cura do câncer com coisas da Amazônia. Isso era bioprospecção pura, nata. Isso era um crime ambiental transformado em filme na época. Isso acontece até hoje. Então, você trazer, os grandes laboratórios fazem isso clandestinamente. Transformar isso num produto é rentável. Os royalties desse desenvolvimento desses produtos que são desenvolvidos à base da floresta tem que ficar no Brasil. Nós temos que ter um sistema, como o próprio Alexandre coloca, mais efetivo nas aprovações dessas licenças, para que os laboratórios não precisem vir roubar as tecnologias desenvolvidas pelos índios, mas sim ter autorizações, os royalties ficarem no Brasil, não simplesmente passar pela fronteira, porque uma vez que passa pela fronteira, perdeu-se a questão da garantia da soberania. A outra questão é biopirataria. Nós temos tanto a biopirataria de animais, que é a fauna, como a flora mesmo. As próprias plantas nossas, que são nativas daqui, que muitas no bojo da floresta, a gente nem conhece ainda a sua capacidade de flora que a gente tem dentro de uma questão da floresta. E essas são simplesmente furtadas do nosso ecossistema e levado também pela fronteira e desenvolvido em países. De repente você tem a Alemanha, você tem a Noruega, você tem outros países desenvolvendo medicamentos com uma capacidade absurda que vieram da Amazônia. Então, se a gente conseguisse transformar isso, monetizando isso, toda essa proteção, nós teríamos um grande ativo. Então, você ter 80% da Amazônia seria altamente rentável. Por quê? Eu teria crédito de carbono, eu teria a chance de desenvolver, de repente, alguma tecnologia com royalties, igual royalties do petróleo, quando eu encontro na sua propriedade, você teria dentro da sua. E você teria essa situação. Não. A questão do furto das águas é uma coisa absurda. Os petrolíferos, eles descarregam e eles limpam seus contêineres e entram nos rios e roubam a nossa água. Isso na plena crise hídrica foi muito mencionado em 2014, 2015, mas isso se torna vital. Eles roubam água absurda. Eles entram com os navios vazios, além de eles lavarem os tanques em nosso mar, por isso que a gente às vezes você tem contaminação de petróleo, você não sabe de onde vem. A gente não sabe de onde vem, é a limpeza. Azônia, eu posso lhe interromper? Muito pontual isso que você está dizendo. Né? As manchas de óleo que vêm aparecendo no Nordeste brasileiro, elas são resultantes da lavagem dos tanques de petroleiros. Isso já foi comprovado. Né? Petroleiros que vêm fazer pirataria de água. Eles primeiro lavam os tanques, né? Até com produtos químicos. As borras de óleo in natura, né, do petróleo in natura, elas são dispersadas no mar e essas borras vêm com as tábuas de marés e acabam atracando em nossas praias no Nordeste. Exatamente. E isso já foi estudado. Essa questão da monetização... Sim. Essa questão da monetização parece soar muito questão de capitalismo, de coisa absurda, transformar o patrimônio ambiental. Mas, assim, alguém tem que pagar a conta. E tem mecanismo hoje, como a própria emissão do crédito de carbono. Aí você vai falar assim, por que eu não tenho crédito de carbono? Porque ainda não foi convertido em lei complementar um artigo do Clube de Paris, do Acordo de Paris. Não foi feito lei complementar. E para passar por lei complementar, hoje não se aprova. Hoje não vai se aprovar.
mas deveria ter sido feito. Sem esse artigo convertido em lei complementar, você não pode fazer emissão de crédito de carbono. Então, nós perdemos tempo. Então, eu acho assim, nós temos que perder esses paradigmas de dizer que nós temos que fazer investimentos, sim, o capital é muito bem-vindo, sim. Preservar tem um custo, e esse custo, sem afetar a soberania, é a própria, como o próprio Alexandre coloca. Eu não preciso receber dinheiro de fundo da Alemanha ou de qualquer outro país. Eu posso vender os meus créditos para ele. Eu não estou perdendo a minha soberania jamais. Nós estamos mantendo a nossa soberania e mantendo a nossa parte ativa. Isso serve tanto para a questão de floresta amazônica, como a questão dos cerrados, como a questão da Mata Atlântica. Nós podemos fazer a mesma. A gente pode. Esse é um modelo. Hoje, quem tem uma propriedade com uma APP interna não pode fazer absolutamente nada além de preservá-la. Ela pode ser monetizada? Pode, com emissão de crédito de carbono. Eu vou receber para isso e vou mantê-la. Esse custo tem que ser pago. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que no cenário atual a coisa se resolve naturalmente. Então, começamos, Dr. Pella, depois do Dr. Ordini, as duas primeiras perguntas. Vamos lá. Agora, eu pergunto o seguinte. É bastante recente o conhecimento que nós temos da Amazônia. Isso que nós estamos fazendo hoje, fazendo essa divulgação daquilo que tem, está dando maior conhecimento a nós brasileiros do que é a Amazônia. Eu não consigo entender, Alexandre Rosa, por que o Brasil não consegue fazer uma informação proativa para o mundo, fazendo esse tipo de colocação e explicando o que tem. E não consigo entender, porque o governo brasileiro, a não ser que isso venha agora com o vice-presidente, eu não consigo entender porque não explora isso. O Mazzoni acabou de falar na questão de nós não termos a lei complementar. Mas não é só isso que tem tantas outras coisas que nós poderíamos fazer. Isso é uma questão de política. E o que é isto? Eu não consigo. É verdade que você citou que as primeiras conhecimentos mais profundos da Amazônia começaram na década de 80. É muito recente, mas nós já temos 40 anos que temos conhecimento disso. 40 anos mudou tanta coisa em cultura, em conhecimento disso. Por que o Brasil, na sua política, não mudou? Não dá para a gente compreender. Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Dr. Alexandre pela exposição didática que fez sobre a Amazônia. E eu digo que eu sou uma pessoa afortunada, porque na década de 70 eu tive a oportunidade de conhecer a Amazônia, viajando muitas vezes, inclusive até cheguei a visitar parte da Transamazônica, ali no cruzamento com a Santarém, Cuiabá. E eu vejo o que o Pella acabou de dizer, com tanta majestade daquela floresta, o nosso governo não é capaz de mostrar ao mundo que não são essas queimadas laterais, nas pontas, o desmatamento que poderá prejudicar. Então, quanto à questão também do carbono, na década de 80, por questões profissionais também, eu tive a oportunidade de acompanhar vários estudos na época, mas não sai do papel, não se consegue materializar. Eu não sei quais são os impeditivos. Isso eu gostaria de ouvir do Dr. Alexandre, essas informações, porque eu tenho a impressão que se nós fizermos eu voei 4 horas seguidas em cima da Amazônia. A única preocupação que eu tinha, eu rezava para não cair o avião ali no meio, porque não tem norte nenhum, a gente não consegue sair. Quer dizer, fica se discutindo as coisas pontuais quando tem essa majestade que deveria ser divulgada. Doutor Alexandre, o senhor está trazendo hoje palavras que são músicas para nós. Por favor.
Muito obrigado. Vamos lá, obrigado, doutor Urdini. Doutor Perla, minha resposta, primeiramente na questão governamental. Nós temos uma política, infelizmente, do quanto pior, melhor. E essa política, ela está sendo, graças a bons governantes e bem-intencionados, deixada para trás. Há uma renovação para deixar esse quanto pior, melhor para trás. Ainda assim, eu posso exemplificar o quanto pior, melhor da seguinte maneira. O doutor Urdini esteve na Transamazônica. Eu percorri a Transamazônica de ponta a ponta, tanto de Humaitá para o lado de Santarém e Belém, quanto de Humaitá por Lábrea até Manaus, por pelo menos umas 30 vezes nos últimos 10 anos, de carro. Então, fora os rios que eu naveguei. E eu posso afirmar para vocês, por fonte segura do alto comando do nosso Exército Brasileiro, de que não há interesse algum em fazer com que aquelas estradas se tornem estradas rodoviárias, como, por exemplo, uma Marechal Rondon, rodovia dos Bandeirantes e assim por diante. Tem uma explicação. Segundo eles, a estrada, quanto pior, pior o acesso daqueles que desejam explorar ilegalmente a floresta. Eu até concordo. Mas como proprietário de terras naquela região, eu discordo. Porque quando eu tenho que escoar produtos, a logística é terrível. Não sei se o doutor Urdini esteve no município do Apuí, que fica a 600 quilômetros de Humaitá, na Transamazônica. Você leva, no período de chuvas, 22 horas de trecho para romper 600 quilômetros. Então, essa é a nossa... Eu estou falando de hoje. Eu estive a última vez agora em fevereiro, pouco antes do Covid-19. Então, eu estava em época de chuva. Eu rompi esse trecho em 21 horas e meia para chegar até o município do Apuí, 600 quilômetros à frente do município de Humaitá. Pois bem, por que o Brasil tem uma dificuldade de falar da floresta amazônica como ativo? Porque o Brasil não tem uma equipe técnica, agora é minha visão fria, ok? É a minha visão fria. Uma equipe técnica preparada no Ministério do Meio Ambiente para vender o país lá fora e vender os seus recursos naturais. A equipe que está no momento, ela é uma equipe dos amigos do ministro. E não tem preparação técnica, e desafio qualquer um, se chegar esse vídeo ao ouvido deles, a falar comigo sobre floresta amazônica. Pois eu estou lá dentro, eu sofro as dores lá de dentro, e eu sei qual o nível de relacionamento que eu tenho com os índios que cercam as minhas áreas. As minhas áreas, eu tenho algumas que fazem fronteira com florestas indígenas. E as minhas relações com essas florestas são as melhores. O índio, ele funciona de que maneira? Se você der trabalho para ele, ele quer trabalhar. Mas se você não der, ele vai entrar no guarda-chuva chamado FUNAI. E ele vai se prevalecer de que ele não tem CPF e ele não precisa responder leis. Não sei se é de conhecimento de todos, mas o índio no Brasil, ele não responde à lei civil nem ao Código Penal. Código Civil e Código Penal não se aplica à população indígena. Logo, se o índio resolver entrar na minha propriedade e matar os meus funcionários, ele não responde pelo crime de assassinato. Ok? Isso é importante vocês saberem. Se eu tenho uma boa relação com uma determinada etnia indígena
E nós, juntos, desenvolvemos um modelo de trabalho onde o índio percebe valor, ele está aberto para isso. Agora, o quanto, por exemplo, a FUNAI está preparada para preparar o índio para trabalhar junto com empresários como eu? Não está. O quanto o Ministério do Meio Ambiente, através de um instituto chamado ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, está preparado para me apoiar ou nos apoiar, falando pelos outros proprietários de florestas, para produzir nos créditos de carbono e vender para o mundo? Não estão. Tanto é que os créditos de carbono que eu produzo, eu tiro dinheiro de investimento do meu bolso ou vou buscar investidores lá fora. E para quem já trabalhou com créditos de carbono sabe quão caro é contratar empresas de fora para fazer um projeto de crédito de carbono. É muito caro. Então, hoje, nós temos uma realidade completamente distorcida a respeito da floresta amazônica por falta de conhecimento técnico. Nós não temos uma pessoa técnica no governo e, ao mesmo tempo, uma pessoa com didática o bastante para falar da nossa floresta lá no exterior. Eu sou apenas um mero empresário que, com um pouco de conhecimento que acumulei nesses últimos 30 anos de floresta amazônica, procuro passar no exterior. Quando chegam para mim e me questionam, olha, o que está acontecendo com a floresta amazônica no Brasil? Está havendo queimada. Aí, quando eu falo que é queimada, todo mundo se assusta. Respondendo à pergunta, o pessoal planta soja na floresta amazônica? Não, não planta soja. Houve um desmatamento no estado de Rondônia, na floresta Jamari, que era uma unidade do governo, e nessa invasão de aproximadamente 100, eles devastaram a floresta que lá havia e fizeram plantio de soja e gado. Ah, mas com solo pobre dá para se plantar soja? Isso foi patrocinado pelas empresas que corrigem solo. Quem corrige solo para plantio? Bayer, a antiga Monsanto, agora Bayer, Pioneer, né, que faz aquele, ou Pioneer, que faz aquele estudo de sementes, e a Bayer também, e eles patrocinam essa correção do solo para o plantio de soja transgênica. Por isso, hoje temos soja em Rondônia e temos soja num pedaço do Acre. Mas não temos soja, por exemplo, no estado do Amazonas, é proibido. A agricultura no estado do Amazonas é terminantemente proibido. No estado do Pará, nós temos algo no sul do Pará e próximo a Santarém. E gado? Gado nós temos no estado de Rondônia e na floresta amazônica no norte do estado do Mato Grosso. No norte do estado do Mato Grosso e no norte do estado do Tocantins, houve um cinturão para a agropecuária, onde eles devastaram a floresta, mantiveram a floresta à direita e à esquerda de Novo Aripuanã, e até Colniza, o município de Colniza, e ali eles mantêm pastos de gado, cercado de floresta amazônica. Mas isso não chegou na Amazônia, no estado do Amazonas. Né? O estado do Amazonas tem pequenas propriedades, né, de aproximadamente 5 mil hectares, onde 20% é permitido você extrair para a sua subsistência. Então, você pode, por exemplo, pegar uma propriedade de 5 mil hectares, separar 1.000 hectares, transformar em pasto e criar o seu gado. Ponto. Isso é permitido. Mais do que isso não é permitido. E nas
regiões que eu mencionei, onde são parques, que são 178 milhões de hectares, no estado do Amazonas, nós não temos uma árvore derrubada. Detalhe, aquelas queimadas que apareceram na televisão no ano passado, elas foram provocadas pelas ONGs que lá existiam, que acertadamente o nosso presidente pediu para encerrar o repasse financeiro para aquelas ONGs, e aquelas ONGs, elas, da noite para o dia, que nada faziam, pararam de receber o repasse financeiro da Amazônia Legal, que é dinheiro da ordem de 2,5 bilhões de reais, de euros ao mês, e esse dinheiro era drenado por essas ONGs. Não estou dizendo que 2.000 ONGs não faziam nada. Algumas faziam, outras, infelizmente, não faziam. Então, a resposta à pergunta, as duas perguntas, está aí. Se tiverem algum complemento, por gentileza. Então, vamos lá. Agora a gente vai chamar o Fayad e o Cláudio Sena, começando com o general Fayad, depois passando para o Cláudio Sena. Eu gostaria de trazer algumas acréscimos, algumas informações a mais, porque eu passei 2002, 2003 na Amazônia. Nós temos uma gratidão, o Exército, uma gratidão muito grande com a Aeronáutica e com a Marinha, né? Eu acho que é necessário explanar mais alguma coisa, né? Que o brasileiro não conhece a Amazônia. Nos 2 anos que eu passei lá, o pior inimigo da Amazônia é o brasileiro do sul-sudeste que não conhece a Amazônia, né? Aí eu fiz questão fui um dia ao aeroporto, lá na Infra, falei, quantos voos chegam aqui diário? 22 voos internacionais diários e 3 domésticos. E esse pessoal se embrenhavam na floresta amazônica e ninguém sabia onde iam. Aí alguém me perguntava assim, tem muito estrangeiro na Amazônia? Eu falei, tem até alguns brasileiros lá, viu? Tem até alguns brasileiros, porque eles mudaram completamente. E nós fizemos um levantamento, tinha mais de 450 ONGs na Amazônia. Coisa impressionante. E eram geólogos, exploradores, travestidos de missionários nessas ONGs. E eles tinham espaços em que, com a bandeira da Noruega, da Suécia, que um brasileiro era proibido de entrar. E eles impediam até os militares de querer entrar nessas áreas de resort. E eles conseguiam, esses ditos missionários, conseguiam mudar as reservas indígenas para cima de algumas jazidas minerais, assim, coincidentemente, que ninguém sabia por quê, né? Uma coisa impressionante. Então, as mulheres devem conhecer melhor do que os homens um tal do perfume Chanel número 5. Esse Chanel número 5, ele é feito com uma madeira chamada pau rosa, que só dá na Amazônia brasileira. Então, o Brasil está sendo roubado. Isso é só um exemplo. A grande mentira que eles usam a Amazônia é o pulmão do mundo. É grande mentira. Do mesmo jeito que ele solta oxigênio, ele absorve oxigênio. E não se fala da força das marés, que é o maior produtor de oxigênio que se tem. O Amazônia tem 2 climas. O clima é verão e inverno. O verão chove todo dia e o inverno chove o dia todo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então não tem como ter esse incêndio que todo mundo fala. Agora tem que se destacar também que a Amazônia ela tem vários biomas florestais. Então tem a floresta propriamente dito, tem o cerrado, que é onde eles conseguem desmatar e plantar, e tem os campos. Roraima é um campo, é um puro campo, onde tem as maiores plantações de arroz do Brasil e que um tal de um superou, né, não vou complementar, botou uma reserva indígena tudo junto e matou
os fazendeiros de mais de 120 anos proprietários de fazenda, agora uma grande favela rural que tem lá em Roraima. 65% do território de Roraima já era reserva indígena. Agora piorou. E, por último, tem que falar que o CIVAM, quando foi instalado, ele procurou colocar as antenas dele próximo dos pelotões de fronteira. O CIVAM tem um alcance muito grande com aqueles aviões, parece um grampeador, tem um avião radar, e que nos dava informação em tempo real. CIVAM, CIPAM. Infelizmente, eu depois da Amazônia, eu fui ser diretor de ensino preparatório dos colégios militares e nós oferecíamos ensino à distância para os dependentes militares usando a internet do CIVAM, por causa das antenas dele, dos sítios de antena dele. Para finalizar, a FUNAI é um grande obstáculo. Todos os soldados, cabos de soldado, todos os soldados da Amazônia são índios. Todos são índios. Agora, a dificuldade é que nós tínhamos que ter um documento para que pudéssemos alistar o índio. Então, os índios saíam da aldeia, iam para o quartel, encostavam lá e falaram, eu quero ser soldado. Nós fazíamos o trabalho de identificação junto com a Polícia Civil, identificação, para dar identidade para esse índio, para ele virar índio, que ele vira autoridade na aldeia dele. Então, passar a palavra à Mariana para as duas perguntas dessa rodada e aí voltamos ao Alexandre. Obrigada. Por tudo isso que foi falado hoje, para mim ficou muito claro que existe um problema crucial que é transparência de dados e disponibilização de dados, né? Inclusive uma coisa que o senhor falou que é básica, né? Diferença entre fiscalização e monitoramento. E muitas vezes a gente ouve como uma certa desculpa, é muito difícil porque a Amazônia é muito grande, precisaria de muita gente. Me parece que não precisaria de muita gente, precisaria de muita tecnologia, né? E uma tecnologia que já existe, ou seja, não é nada, né, do outro mundo. Né? Aí, o que eu queria saber de você, né, da sua impressão se com essas últimas declarações, tanto do Ministério da Economia quanto do Ministério da Agricultura, de que, olha, para o Brasil é importante a floresta como floresta, né, e não ficar desmatando, queimando e nada disso, se o senhor acredita que existe uma possibilidade deles começarem a estruturar um sistema de dados que seja mais transparente, para que a gente possa entender, a gente que está aqui, né, na parte sul do país, e aí eu concordo plenamente que a gente não conhece a Amazônia no geral, se existe essa perspectiva de se realmente implantar um sistema de monitoramento que seja transparente e que seja uma perspectiva de pelo menos médio prazo, né? Que não fique mudando a cada mês ao sabor do novo ministro, né? Era isso, mais uma vez, obrigado pelo evento todo. Bom, Mariane, a questão principal do uso da tecnologia na floresta amazônica, ela depende basicamente de vontade política, porque eu já levei para 3 ministérios do meio ambiente, para 3 ministros do meio ambiente essa tecnologia, mas simplesmente ela foi deixada de lado, porque eu disse, não há necessidade de você contratar e inflar, por exemplo, o IBAMA e colocar, fazer a aquisição de 1.000 veículos 4x4 para ficar monitorando a floresta amazônica. Até porque tem áreas que os veículos não entram. O que há necessidade é de monitorar. Para quem foi das Forças Armadas, quando você está no meio da floresta, tem áreas que você entra, que você, em pleno meio-dia, você simplesmente não tem luz caminhando dentro da floresta. E para quem também teve essa oportunidade de caminhar na floresta. Então, quando eu digo do uso da tecnologia, é de uma tecnologia que já foi utilizada em 2010, 2011, 2012, já foi comprovada a sua eficácia e nós podemos rapidamente implementar. É uma questão de vontade governamental. Eu tenho uma equipe de engenheiros, biólogos, silviculturistas prontos para adentrar
comigo na Floresta Amazônica e fazer toda essa rede de monitoramento e levantar essa rede. Uma curiosidade para quem não sabe, o estado do Amazonas hoje é o estado mais vigiado do mundo. Todos os radares do mundo têm que pedir permissão para o DATAN para fazer qualquer vista do nosso estado. Sabiam disso? E quando o CIVAM foi instalado, nós decidimos que o espaço aéreo da Amazônia deveria ter apenas 2 aerovias. Porque as aerovias de cruzamento de aeronaves que voam acima de 30 mil pés, essas aeronaves elas podem usar apenas uma aerovia para chegar em Manaus ou em Porto Velho. E se for de Porto Velho a Manaus, é uma única aerovia. Elas não podem desviar. Se desviar, automaticamente elas serão acompanhadas por caças da FAB. Então, respondendo, Mariana, falta vontade política, só. E a caneta, nada mais. Vou passar a palavra agora, então, ao Arnédio e depois ao Manaus nessa rodada, tá certo? A narrativa globalista, esquerdista, que tenta fazer com que nós, brasileiros, passe a ideia que estamos queimando a nossa floresta, devastando a nossa floresta, liquidando a nossa floresta, é absolutamente errada, a gente sabe disso. Há interesses internacionais violentos em cima disso, a gente com muito dinheiro, colocando muito dinheiro nessa narrativa, e nós aqui ficamos numa situação de que como se estivéssemos abandonando a nossa floresta. Eu acho que essa palestra é importantíssima para a gente, é um marco para a gente discutir um pouco melhor isso. Interesses que aquela garotinha lá que tenta constranger governos, o nosso governo, esse atual governo, cortou o contrato com ONGs, tirou o dinheiro delas, e aí é natural que esse pessoal taque fogo e diga que quem tacou fogo fomos nós, entendeu? Então, eu acho que essa palestra do professor é fundamental para os anais da Associação Comercial de São Paulo. Nós estamos entrando num tema importantíssimo e desmistificando essa narrativa global de esquerda com interesses gigantescos financeiros para a internacionalização da Amazônia. A Amazônia é nossa, tem problema, tem dificuldade, vamos resolver, mas vamos resolver internamente. E eu acho que essa é a questão. Eu só pergunto para o professor, e liquidando a minha parte, porque eu sei que tem mais gente para falar. Professor, cite pelo menos 2 ou 3 grandes corporações com interesse na Amazônia. E, por final, quantas malárias o senhor teve e quantas cloroquinas o senhor usou? Muito obrigado. As 3 corporações que têm maior interesse na floresta amazônica, é até difícil falar de 3 corporações, porque eu tenho uma lista de pelo menos 30. Mas vamos falar de 10% delas. Bayer, Pfizer e a Bristol Myers Squibb. Essas 3 corporações, elas têm interesse na Amazônia por uma questão de biopirataria para desenvolvimento medicinal. Não preciso ir longe, porque a maioria dos analgésicos vem das plantas da floresta amazônica. Essas corporações, elas têm total interesse. Eu já tive o desprazer de, andando na minha floresta, no município de Manicoré, surpreender 2 profissionais da Pfizer acampando dentro da minha floresta. E esses profissionais estavam com uma série de tubos de raízes de plantas que eles haviam colhido, de levá-los para a minha sede e de entregá-los devidamente à Polícia Federal, é que descobrimos que eles entraram como turistas, né, por Recife, foram para Manaus, de Manaus pegaram uma embarcação e desembarcaram numa das minhas terras e começaram a caminhar sem guia turístico, apenas com o GPS de mão da Garmin. E eles foram enquadrados no crime de biopirataria, porque eles carregavam plantas medicinais, principalmente com
propriedades analgésicas. Uma delas, inclusive, é base para a criação de um poderoso analgésico chamado fentanil. Fentanil é um analgésico 100 vezes mais poderoso que a morfina. Hoje, todo hospital utiliza fentanil para anestesia geral. Esse medicamento, ele vem de uma planta que só dá no Amazonas. E ele hoje é produzido pela Pfizer. Olha que coisa interessante. O fentanil é produzido pela Pfizer, mas a planta é amazônica. Então, de quem deveria ser a patente? E a última questão, sobre malária, febre amarela e cloroquina. Nunca tomei, e quando já peguei malária, já contraí malária no meu tempo de Amazônia, já contraí febre amarela, e o que eu utilizei foi chá de casca de andiroba. Alexandre, foi um prazer ouvir todas as perguntas, né? Bom, meu depoimento, como sendo de lá, já meio caboclo, e nascido, criado, acampando no mato, pescando, até hoje eu vou lá. Profissionalmente, eu já trabalhei para a implantação dos terminais de embarque de soja em Santarém, discuti muito a BR-163. Então, tanto profissionalmente quanto turisticamente e mesmo geneticamente, eu estou ligado ao Amazonas. Minha família é originária de Manacapuru, uma grande cidade amazônica, né? Então, quando às vezes eu sento numa roda de amigos aqui, e mesmo nessa nossa roda também de amigos interessados na Amazônia, a sensação que eu tenho é o seguinte: é um misto de revolta, né, por falta de aproveitar as oportunidades da floresta, um certo inconformismo com a falta de informação que está sendo veiculada, e aqui entre nós brasileiros, né? Eu não sei quem foi o general que colocou essa afirmação, que o pior inimigo do Brasil é o brasileiro. Porque ele realmente é muito discurso, é muita promessa. Olha, o Sivan veio prometendo o diabo e não conseguiu nem localizar teco-teco que caía. Então, a imagem frente à população amazônica é a imagem seguinte: se ninguém faz, nós vamos ter que fazer. Eu acho que tudo que se falou em termos de presença do Estado, seja através das Forças Armadas, seja através dos órgãos institucionais, quando você olha a imensidão daquilo e você está convivendo com os caboclos, com os índios, seja na pescaria, etc. e tal, você nota que ainda é muito pouco. Por mais que o Exército seja elogiável, a presença da autoridade, é nada. É nada, sinto muito. Amigos conhecidos meus chegaram a montar barcos de assistência médica para correr aqueles rios, ou seja, eram pescadores, ficaram com pena da penúria das populações ribeirinhas, se juntaram, se cotizaram, e até hoje tem barcos que vão lá para levar dentista, médico. O valor de uma aspirina para esse pessoal é muito alto. Esse homem aqui muito alto. Então, o que acontece é que, nesses encontros, eu acho que está se traçando um melhor conhecimento. Eu sou otimista em relação à Amazônia, muito otimista. Mesmo esse negócio da biopirataria, que nós estamos conversando aqui, nós podemos contestar a parte com provas, etc. e tal. Você vem usar sua tecnologia para desenvolver, eu quero discutir a patente. Então, há condição, desde que se ponha um objetivo muito claro e principalmente competência, porque incompetência tem para todo lado. Isso aí é o que mais tem, discurso bonito. Nós tivemos lá as invasões do pessoal que ia fazer catequese, que ia converter, e depois isso começou a se misturar com o pessoal da biopirataria. Enquanto isso, o governo encheu. Ano passado, eu fui lá em Barcelos pescar. Juro por Deus. Quando eu olhei o mapa daquele município, só tem reserva. Não tem município. Para que tanta reserva e ninguém tomando conta? Exceto quem? Os pescadores de Tucunaré. Esses são os garantistas.
E mais, o turismo de pesca na Amazônia é um negócio pesadíssimo. Ele já está em segundo lugar na pauta da Receita do Estado. E ninguém fala. Entendeu? Então, essas coisas eu queria dizer que eu fico muito feliz e mais otimista quando vejo a gente se encontrar para conversar sobre isso. E parabéns, Alexandre, e parabéns aos demais que estavam perguntando. E vamos tocar o barco, meu. A primeira pergunta é do senhor Marco Lacava. Ele pergunta sobre o mercado de crédito de carbono. Quem foram os 2%? Quem foi que conseguiu participar desses 2% de vendas de crédito de carbono que aconteceram aqui no Brasil? E como a Índia faz para fazer essa venda do crédito de carbono? A outra pergunta é da Maíra Vélez, que pergunta, além da Pfizer e da Bayer, quais outras empresas farmacêuticas exploram a Amazônia? E aí, então, eu passo a palavra ao Cataldo primeiro e, na sequência, ao Cristiano. E, assim, na minha opinião, do que eu tenho visto, o dia que reconhecerem que nós preservamos a Amazônia como realmente ela é preservada, porque quem anda lá na Amazônia sabe que ela é preservada, né? Conhece aquilo. O dia que o mundo reconhecer, nós definitivamente vamos assumir o agronegócio do mundo. A forma de segurar o Brasil no agronegócio é falar que nós estamos destruindo a nossa fauna. O dia que nós reconhecermos, que o mundo reconhecer que nós fazemos a preservação, nós vamos dominar o mercado de crédito de carbono. É muito perigoso para o mundo a situação do Brasil. O dia que for reconhecido que nós preservamos a Amazônia como uma verdade, as questões vão mudar. Nós teremos muito, muito, muito a lucrar com a Amazônia, né? E quem sabe aqui, o general Fayad, eu tive a oportunidade quando o general Heleno voltou, o general Heleno não, quando ele voltou do Haiti, ele foi fazer uma palestra na nossa distrital e ele contou os casos das ONGs depois do terremoto e depois da tempestade, o que as ONGs fizeram no Haiti. As mesmas ONGs que estão hoje na nossa Amazônia. Muito obrigado. Azone, parabéns, filhão. Obrigado, Larissa. Obrigado. Cataldo, gostaria apenas de fazer um complemento a uma das coisas que você disse sobre a preservação da Amazônia e dividir com todos. Se nós pararmos para refletir, desde a entrada do homem para explorar a floresta amazônica em 1833, estamos em 2020, são 187 anos preservando a floresta amazônica. Se nós não preservássemos, ela já estaria completamente devastada. Agora eu vou traçar um paralelo com um país que nos colonizou, Portugal. Se tiver algum descendente, preste muita atenção. Portugal tem 817 mil hectares de florestas no país inteiro. Tá? Portugal, na década de 80, fez um estudo e decidiu trocar o pinus de Riga para um outro tipo de árvore, que é proveniente da Austrália. E essa árvore proveniente da Austrália é muito conhecida nossa, chamada eucalipto. Então, os portugueses foram gradativamente, nos anos 80 e 90, trocando pinos de Riga por eucalipto. Qual é o problema que eles contraíram para si todo o verão? Queimadas. O pino de Riga era uma árvore que tinha mais seiva, tinha maior dificuldade de se incendiar, enquanto que o eucalipto, qualquer fonte de calor próxima, ele inflama. Hoje, Portugal sofre com queimadas exageradamente grandes. E isso é uma prova da não preservação da sua floresta, né, na naturalidade. A natureza da floresta portuguesa era o pinus de Riga. Não poderia ser trocado. E eles resolveram trocar. Então, nós temos um exemplo prático do que não é para se fazer. Outra floresta extremamente preservada no mundo fez com que
a Alemanha começasse a perder a Segunda Guerra Mundial para a Rússia. Em 1944, quando a Alemanha resolveu avançar sobre a Rússia nas terras siberianas e na Ucrânia, eles sofreram com as florestas ucranianas de árvores coníferas. E a maioria não encontrou um suprimento sequer. A maioria dos soldados alemães que morreram antes de chegar à Rússia, eles não morreram por tiro ou por confronto. Eles morreram de fome, por falta de planejamento e por desconhecerem que uma floresta conífera não fornece nenhum tipo de nutriente. Simples assim. Então, quando falamos de florestas, é muito importante compreender a geografia de cada local e a que cada floresta pertence. Por favor. Dr. Marcos Nascimento, ele disse que em 2001 ele assinou o primeiro contrato de venda de créditos de carbono no Brasil, que ainda não havia legislação para isso, e venderam os créditos de carbono de uma térmica a Cavaco de Madeira, em Piratini, para o governo do Canadá, através do IFC. Depois da regulamentação, ficou muito complicado. Fizemos uma térmica em Manaus em 2005 e ficamos gerando por 5 anos. Acompanhamos muitos projetos locais e brincávamos que havia uma ONG por árvore. Esse é o assunto que merece outras reuniões para ajudarmos nas soluções para ajudarmos nas soluções. Pede desculpas porque está aí. Então eu passo ao Cristiano Quaresma como última intervenção. Voltamos ao Alexandre e aí de volta ao Dr. Pella e ao Azoni. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Dr. Alexandre. E a gente aprende que o índio ele possui consciência ecológica e que ele preserva a natureza e que ele vive em comunhão com a natureza. E em 2002 eu tive uma experiência que eu pude ficar 20 dias numa tribo amazônica no sudeste de Roraima. E a impressão que eu tive foi uma impressão completamente diferente dessa. O que me pareceu mais é que o índio ele não tem essa consciência ecológica que nós, por acaso de uma forma utópica, criamos. O que me parece é que o que diferencia o índio, né, da sociedade no geral é a ausência de uma instrumentação técnica capaz de alterar o seu meio na velocidade que se faz no geral. E aí, muitas vezes eu fiquei pensando se não é interessante, do ponto de vista da estratégia geopolítica, de manter essa imagem e essa, de certa forma, inclusive, superproteção em relação ao índio, como você bem coloca a questão da FUNAI, que dificulta muitas vezes o contato com o índio, e essa superproteção acaba, de certa forma, auxiliando nesses interesses geopolíticos e muitas vezes prejudicando a inserção do povo indígena nas atividades que poderia trazer muito mais benefícios, talvez socioeconômicos, inclusive para a tribo, enfim. Bom, primeiramente, obrigado, Cristiano, pela participação. A questão do índio, o índio ele tem que ser motivado. Se ele não for motivado, ele está sendo controlado pela FUNAI. O índio controlado pela FUNAI, quando ele é vizinho, ele acaba exigindo. Ele exige que demos para ele carro, uma motocicleta ou 20 motocicletas, depende do tamanho da propriedade, depende, né, e ele exige mesmo, e ele diz que se você não der, eu vou invadir a sua área e vou exigir que a FUNAI lhe processe. Existe esse tipo de cacique. Só queria fazer um relato a pedido do Cataldo, que ele pede para corrigir que o nome do comandante do Haiti foi General Santos Cruz e não General Helena. E com isso, acredito que eu posso passar a palavra ao Dr. Pella, ao Azoni, para caminharmos para o final da reunião. Lacava, hoje em dia, crédito de carbono é vendido através de projetos individuais. Você não consegue vender crédito de carbono se você estiver ligado diretamente ao governo ou for submeter o seu projeto ao governo. Você tem que tomar a decisão de fazer individualmente. E isso gera um custo. A gente não fala hoje de um investimento menor do que 3 milhões de dólares para se desenvolver e aprovar um projeto de crédito carbono. Maíra,
além da Pfizer e da Bayer, né, eu posso citar para você a Natura, que é uma grande empresa com interesse na floresta amazônica, ok? Além da Natura, você pode ver o grupo Boticário, você pode ver grandes grupos da indústria cosmética com interesse na floresta amazônica, por conta dos óleos essenciais. Gostaria de saber se há a possibilidade de aproveitar esse excesso de mão de obra no sul de São Paulo para ir nessas regiões onde há a possibilidade de ter trabalho. Há possibilidade, sim, senhor Robert Schuri. Sempre temos um projeto para que essa mão de obra ociosa vá para o Amazonas de trabalho, inclusive na parte educacional. Nós temos projetos para educar os nossos jovens ociosos, né, no estado de São Paulo, e não apenas no estado de São Paulo, mas de outros estados, para que possamos levar até lá. Existe hoje uma demanda de trabalho, uma pergunta muito pertinente, obrigado, Chu. Existe uma demanda de mão de obra no estado do Amazonas de aproximadamente 2 milhões de posições de trabalho. 2 milhões. Hoje, olha que curioso, o estado do Amazonas tem uma taxa de desemprego de 30%. E nós temos 2 milhões de vagas para preencher no estado. Queria agradecer, Alexandre, mais uma vez, as nossas discussões. Você conseguiu explanar exatamente essa questão da diferença do que se passa na mídia, do que se é a realidade e como deve ser atingida essa política pública em relação ao meio ambiente. A ideia de trazer esse tema justamente foi uma provocação, tendo em vista esse cenário internacional, essa globalização, como o Arnédio mesmo colocou, e tentar colocar de uma forma racional. Acho que o grande problema das questões ambientais, ela vai por uma questão passional. Eu acho que essa questão de ser passional, tanto de um lado desenvolvinista como protecionista, acaba interrompendo muito o setor de proteção. Então, obrigado, Alexandre, mais uma vez pela sua apresentação, pela seu conhecimento explanado. O NESA tem esse objeto de trazer provocações de temas realmente ativos, né, que realmente tragam impactos, e realmente você o trouxe. Obrigado, doutor Pella. Passo a palavra para o senhor. A Associação Comercial de São Paulo é uma entidade municipal e a CPU trata de problemas municipais e tem seus núcleos de estudo urbano e o núcleo de estudo socioambiental. Mas eu acho que hoje o senhor nos deu uma visão global do problema existente na Amazônia e fez até deu uma ideia geral de tudo o que está acontecendo e o que pode acontecer e como a gente pode. Como que a gente pode reagir com isso. Eu tenho certeza, hoje nós tivemos um pico de cerca de 40 participantes, todos formadores de opinião que participam da associação comercial, e eu tenho certeza que esse tema hoje que nós tratamos aqui vai reverberar por toda a associação e por toda a sociedade de São Paulo, dando uma ideia geopolítica do problema existente e de como nós, brasileiros, podemos reagir e agir com isso. Então, eu quero, sensibilizado, agradecer a sua palestra, agradecer todos aqueles que conosco participaram,
e informar que todas as nossas palestras estão sendo colocadas no YouTube, para que possam ser seguidas e ouvidas por todos. Então, tenho certeza que voltaremos ainda a este tema, doutor Alexandre, e por muito tempo ainda. Obrigado. Então, queremos, sensibilizado, agradecer ao senhor e a todos aqueles que estiveram conosco. Muito obrigado e, olha, uma salva de palmas.